Na cena de abertura, somos apresentados a uma advogada conhecida chamada Lauren Monroe. Ela parece ser designada para um caso no qual é oferecido $1 milhão simplesmente para defender o criminoso. No entanto, sendo uma pessoa honesta, ela educadamente recusa, dizendo que sua consciência não permitirá. Lauren é vista como uma advogada mais preocupada com a justiça do que com o dinheiro. Em seguida, conhecemos o irmão mais novo de Lauren, chamado William Monroe, um político que aspira a ser prefeito da cidade de Nova York. Por outro lado, vemos o pai de Lauren, Archer Monroe, um empresário rico que enfrenta dificuldades respiratórias. Ele consegue chegar até o carro, mas no caminho de volta para casa, ele falece. Lauren está em uma coletiva de imprensa quando um repórter de notícias informa sobre a notícia trágica, deixando-a em grande choque. Na próxima cena, Lauren, William, sua mãe Catherine, o marido de Lauren, Scott, e sua filha Claire são vistos no funeral. Após tudo estar concluído, o irmão e a irmã têm uma conversa em que William menciona que seu pai estava orgulhoso dela. Eles também discutem a ideia de mudar a mãe para um local mais próximo deles. Mais tarde, Lauren vai ao escritório de seu pai e recorda como ele costumava ensiná-la a jogar xadrez, relacionando com o jogo da vida. Uma semana depois, o advogado da família Monroe, Harold, anuncia o testamento do falecido Archer. De acordo com ele, Catherine agora é a CEO da empresa deles. William recebe $20 milhões, enquanto Lauren recebe apenas $1 milhão. Os outros $50 milhões serão doados para escolas de polícia e medicina. Depois de anunciar isso, Harold aborda Lauren em particular e entrega a ela um pacote, dizendo que foi deixado por seu pai. Ao abrir, ela descobre um pendrive e um par de chaves. Ela insere o pendrive em seu laptop e encontra um vídeo de seu pai dizendo que ela deve levar a verdade para o túmulo e pedindo desculpas por não poder contar a ninguém enquanto estava vivo. Depois de assistir ao vídeo, uma chocada Lauren entra na floresta, onde encontra uma superfície com uma fechadura que parece ser uma entrada. Ela usa a chave do pacote anterior para abrir e descobre escadas que levam a um porão. Ela reúne coragem e entra, apesar da escuridão, e encontra um homem amarrado. Ela verifica o homem corajosamente, mas ele se move repentinamente, fazendo com que ela fuja em pânico. Lauren volta para casa e decide ligar para a polícia em busca de ajuda, mas seu irmão intervém ao mesmo tempo. Ele expressa que se sente mal por ela em relação à distribuição do dinheiro, então ele quer compartilhar sua parte. No entanto, Lauren recusa, dizendo que o dinheiro não é importante para ela. Mais tarde naquela noite, Scott se aproxima dela e pergunta se ela está bem, o que ela confirma. No entanto, Lauren afirma que precisa de um tempo sozinha e manda ele e Claire de volta. Ela olha para uma foto de infância dela com o pai, o que desencadeia uma memória de uma discussão que teve com ele. Parece que Archer pediu a ela para representar seus amigos ricos em tribunal, mas ela recusou porque não defende criminosos. Na manhã seguinte, ela decide voltar ao porão, desta vez armada com uma arma. Ela percebe o homem dormindo, então rapidamente pega suas impressões digitais para descobrir quem ele é. Durante esse tempo, o homem abre os olhos, fazendo com que ela fuja. Pouco tempo depois, ela volta usando uma máscara e pergunta quem ele é. Ele parece saber todos os detalhes sobre ela, incluindo seu aniversário, o nome de seu irmão e até mesmo como ela se casou contra os desejos de seu pai. Convencida de que ele fez algo para justificar seu confinamento, ela tenta descobrir o que está acontecendo. Mas o homem exige um bom bife, batatas, salada César, cigarros Goldwater e uma garrafa de uísque de 30 anos. Ele também diz que seria melhor se pudesse fazer a barba. Lauren ameaça deixá-lo apodrecer, mas ele não se abala e responde que sua consciência não permitirá que ela faça isso. Sabendo que ele tem a vantagem, ela decide atender às suas demandas e lhe dá uma lâmina de barbear antes de sair. Quando Lauren volta para casa, ela envia as impressões digitais para seu amigo detetive Emílio, pedindo que ele reúna as informações o mais rápido possível. Depois disso, ela compra tudo que o homem pediu e volta para o porão. Depois de muitos anos, ele finalmente recebe a deliciosa comida e começa a apreciá-la com lágrimas de alegria. Ela também lhe dá um chocolate, o que o faz ficar emocionado. O homem lhe informa que seu pai costumava lhe trazer chocolate uma vez por ano e lhe dar um pedaço quadrado, deixando o resto na prateleira para zombar dele. Após satisfazer-se com a comida, ele se apresenta como Morgan Warner e começa a revelar sua história passada. De acordo com ele, ele conheceu Archer há 30 anos e rapidamente se tornaram amigos porque compartilhavam 3 vícios: jogos de azar, ego e mulheres. Eles se tornaram parceiros de negócios e em uma noite tiveram algumas bebidas antes de dirigir de volta. No caminho, Archer colidiu com um pedestre e o matou no local. Morgan queria chamar a polícia,
mas Archer insistiu que se não houvesse corpo, não haveria crime. Como resultado, Archer enterrou o corpo e, como Morgan estava contra isso, Archer o atacou e o aprisionou no porão. Archer parecia ter medo de que Morgan o entregasse à polícia. Além disso, Morgan revela que Archer teve um caso com uma mulher chamada Sofia, que era tudo o que Catherine não podia ser. Como resultado disso, Archer costumava se referir a ela como sua rosa cigana. Lauren não acredita nele, então ele lhe fornece o endereço de Sofia, pedindo a ela que verifique por si mesma. Ele também diz a ela para perguntar a Harold por que ele tem um registro de tudo. Lauren não consegue processar tudo isso, mas de alguma forma consegue se manter calma. Ela então liga para Emílio e pede que ele verifique um homem chamado Morgan Warner. Depois disso, ela vai ao endereço especificado para conhecer Sofia. Lauren pergunta onde ela conheceu seu pai, e Sofia responde que foi em um jogo de pôquer. Durante a conversa, Lauren nota uma foto de um menino e pergunta sobre ele. Para a surpresa dela, Sofia revela que ele é Alex, seu filho e meio-irmão de Lauren. Ao ouvir isso, Lauren não consegue lidar com a verdade e sai chorando. Depois, ela vai até Harold e despeja sua raiva nele por manter um segredo tão grande da família. Em resposta, o advogado diz que é sua responsabilidade manter as informações em sigilo. Lauren então pergunta o que mais ele tem escondido, ao que ele responde que não há mais nada que possa prejudicá-la. Além disso, ele admite que continuará mantendo o resto das informações em segredo e sugere que ela esqueça. Mais tarde, Lauren visita sua mãe, que está se preparando para a campanha eleitoral de William. Ela pergunta se ela já ouviu falar de Morgan Warner, mas o nome não lhe diz nada. Pouco depois, William entra com o rosto tenso e, ao ser questionado, ele diz que está perdendo em algumas pesquisas, então pede a Lauren que vá ao comício, pois ela é conhecida por sua honestidade no trabalho. Na mesma noite, Lauren volta ao porão para descobrir mais informações. Ela pergunta sobre a localização do corpo do pedestre que seu pai enterrou. Ouvindo isso, Morgan propõe um acordo e se ele a levar lá, ela terá que libertá-lo. Lauren relutantemente concorda e o leva para fora do bunker. Isso faz com que Morgan fique muito emocionado, pois está saindo do bunker após muito tempo. Nesse momento, Lauren recebe uma ligação de seu marido Scott, que pergunta onde ela esteve. No entanto, Lauren apenas pede desculpas e desliga o telefone, prometendo se reconciliar em breve. Depois disso, ela começa a dirigir na direção indicada por Morgan. Após um tempo, eles chegam ao local e ele aponta onde o corpo está enterrado. Morgan se sente e fuma enquanto ela começa a cavar. Os medos de Lauren logo são confirmados quando ela encontra um crânio humano, provando que Morgan estava falando a verdade o tempo todo. Incapaz de pensar em outra coisa, ela o enterra de volta e devolve Morgan ao bunker. Ela então pede que ele coloque a coleira de volta, mas ele súplica para não traí-lo. Ele alega que, sendo uma advogada honesta, ela não deveria ser tão cruel quanto seu pai. Morgan então expressa sua dor, dizendo que não conseguiu ver sua mãe nem mesmo em seu funeral, implorando para que ela o liberte, pois ele quer aproveitar os poucos anos que lhe restam. Ele também promete desaparecer de suas vidas sem causar mais danos. Infelizmente, mesmo após a longa explicação, Lauren pede desculpas a ele e sai com os olhos cheios de lágrimas. No dia seguinte, ela visita o escritório de seu irmão e pede conselhos a ele, afirmando que é para um de seus casos no tribunal. Ela pergunta o que ele faria se alguém soubesse todos os segredos e fosse uma ameaça para ele. William responde que ou jogaria o corpo no rio ou pagaria alguns capangas para fazer a pessoa desaparecer de suas vidas. Depois de pensar um pouco, Lauren vai ao bunker com uma bolsa e faz Morgan prometer que ele vai desaparecer para sempre. Ela diz que ele esteve no inferno por mais tempo do que ela esteve viva e que, uma vez que ela o libere, ele nunca mais olhará para trás. Como resultado, Lauren concorda e pede a ele que se limpe, dizendo que ele será libertado naquela noite. Ela então vai até Harold e pede que ele arranje $1 milhão e um jato para voar alguém que seu pai prejudicou. Harold pergunta sobre o motivo, mas ela se recusa a revelá-lo a ele. Na próxima cena, Morgan está prestes a sair, mas Lauren pergunta se seu pai lhe disse algo sobre ela. Ele responde que Archer estava orgulhoso dela, mas não gostava de vê-la indo contra seus amigos. Nesse ponto, Morgan revela outro segredo sobre William, que subornou os representantes do sindicato. Lauren fica chocada e confronta William imediatamente, mas ele acredita que subornar é necessário para obter um cargo mais alto. Ele também afirma que seu pai até subornou pessoas para que ela fosse nomeada promotora. Incapaz de suportar mais, ela o agride com um tapa e sai, avisando que ele não deve mentir para ela novamente. Finalmente, Morgan deixa o bunker com uma peça de xadrez como lembrança. No momento em que ele sai,
Ele respira o ar fresco e se sente liberado. Lauren então o leva ao jato particular, onde Harold lhe entrega seus novos cartões de identificação e informa sobre os fundos em sua conta. Harold e Morgan embarcam no jato, enquanto Lauren retorna ao bunker para limpá-lo. Durante esse tempo, ela descobre um veneno embaixo da cama, mas não reage, acreditando que tudo acabou. Enquanto isso, Emílio localiza o arquivo de Morgan e o entrega na residência de Lauren. Na próxima cena, Catherine retorna para casa e desembrulha o pacote de Lauren. Nesse momento, Lauren entra e pergunta por que ela está olhando para seu trabalho. Em vez de responder, sua mãe pergunta com medo por que ela tem a foto de Carson. Lauren afirma que seu nome é Morgan e revela honestamente que seu pai o manteve no bunker por anos. Ao ouvir isso, Catherine revela que o homem é um serial killer frio e pergunta sobre seu paradeiro, mas Lauren admite que o deixou partir. Depois disso, ela corre para o aeroporto, apenas para encontrar Harold e o piloto mortos. Ela percebe rapidamente que Morgan está atrás de sua mãe, então corre de volta para casa, mas Catherine já desapareceu. Poucos momentos depois, ela nota a porta do bunker aberta, então entra e encontra sua mãe inconsciente. Enquanto verifica Catherine, Morgan aparece por trás e apaga as luzes. Ele ataca, a derrubando antes de amarrá-la. Quando ela acorda, ele admite ter injetado veneno em seu pai, o que o matou eventualmente. Ele também revela a verdade sobre o passado. Morgan conta sobre a noite em que deu a Catherine um comprimido e a forçou, ao mesmo tempo em que Archer chegou para ajudar sua esposa e o levou para o bunker. No caminho, Morgan distraiu Archer e os fez colidir com um pedestre. Também é revelado que Morgan foi quem enterrou o corpo, apesar das objeções de Archer. Quando Morgan decidiu culpar Archer por tudo, este último derrubou e o arrastou para o bunker, onde foi brutalmente agredido. No presente, Lauren tenta convencê-lo, afirmando que o ajudará a obter justiça pelo que sua família fez com ele ao longo dos anos. No entanto, Morgan afirma que não faz acordos, ele quer que eles apodreçam miseravelmente ali, assim como ele fez durante 30 anos. Ele compartilha seu plano de ir atrás dos outros membros de sua família e destruir o legado da família usando todos os segredos que ele conhece. Nesse ponto, Catherine acorda e diz a Morgan que deveria ter tirado a vida dele ela mesma, fazendo com que ele a esbofeteie. Vendo isso, Lauren toma uma abordagem diferente e chama Morgan de lunático patético, o que o enfurece. Como resultado, ele a ataca e a arremessa contra as paredes. Ele então revela ser seu pai biológico, deixando Lauren chocada. Ao mesmo tempo, Catherine consegue pegar a arma e atira na parte de trás da cabeça de Morgan. O filme termina com a mãe e a filha jogando gasolina no bunker, incendiando e observando queimar.